Obrigada pela presença de vocês, obrigada também pela presença do Tite. Algumas orientações, as mesmas de sempre. 2 perguntas para o repórter, tá? E se identificam com nome e veículo, por gentileza. Podemos começar. Boa tarde, Tite. Ingrid, Razão Tricolor. Qual avaliação você faz do seu rendimento individual nesse início de temporada aqui no Fortaleza? Bem, primeiro, boa tarde. É uma alegria poder estar falando contigo. Já conversei em outros momentos contigo, te parabenizei pelo trabalho. É uma alegria grande poder estar vivendo esse momento com a camisa do Fortaleza. É fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita entrega no dia a dia. Agradeço aos companheiros que têm me ajudado muito nesse crescimento. Espero continuar evoluindo. Ainda temos muitas coisas para ser ajustado. É claro que a gente fica feliz pelos gols, mas eu fico ainda mais feliz pelo desempenho de toda a equipe. Isso que vai nos levar a coisas grandes na temporada. Te parabenizar também pelo gol, né, nesse jogo contra o Pacajus. Agradecer pelo elogio também. A gente tem um carinho muito grande como torcedor, né, por você, que se entrega muito por essa camisa. Queria que você falasse também, Tite, a questão da temporada em si do Fortaleza, com muitas competições. Como que vocês estão trabalhando psicologicamente para conseguir dividir, né, entre uma competição e outra, a questão de importância, como que em grupo vocês estão avaliando isso e cuidando para conseguir chegar bem psicologicamente para esses jogos? Eu acho que passa muito pela mão do Vojvoda, e ele é um cara que nos cobra quase que diariamente para que a gente possa chegar no nosso melhor nível durante o treinamento e, consequentemente isso nos auxilia muito para chegar ainda mais preparado nos jogos. É claro que tem muitas coisas para ser ajustada ainda na equipe, mas estamos num processo de evolução. É um começo de temporada, mas é sempre importante você começar a temporada vencendo. A gente sabe das competições que teremos aí pela frente, mas é pensar jogo após jogo. Sempre o próximo jogo será o mais importante, porque, independente do adversário que tiver do outro lado, a gente tem uma camisa muito tradicional, a gente tem um clube que a todo momento procura vencer, a gente tem uma torcida que nos inflama a todo momento para ir em busca do resultado. Não só do resultado, mas de estar apresentando um bom futebol para o nosso torcedor, porque é isso que nos leva a estar aqui quase que diariamente, pensando única e exclusivamente no melhor para o Fortaleza. Boa tarde, Tite, Caio Ricardo, TV Verdes Mares, Globo Esporte. O Fortaleza é muito favorito contra a equipe do Pacajus, mas a gente sabe que o favoritismo não ganha jogo. A gente teve um exemplo agora no campeonato estadual, né, no final de semana, agora no último sábado. O que fazer de diferente para confirmar esse favoritismo, que eu falo fazer diferente em relação ao primeiro jogo? Quando a gente viu a escalação do Fortaleza, imaginava que o Fortaleza fosse ganhar de uma forma, digamos, mais tranquila, com o placar mais elástico. Isso não aconteceu. Então, o que fazer de diferente em relação ao primeiro jogo para que o Fortaleza confirme esse favoritismo na próxima quarta-feira e avance na competição? Boa tarde, Caio. Na verdade, o favoritismo fica sempre fora de campo, né? Dentro de campo, a gente sabe que são 11 contra 11, a gente sabe que do outro lado também tem uma equipe que trabalhou, que buscou, que se empenhou para estar ali nessa decisão. E se tratando do jogo, falando do jogo que passou, é claro que a gente procurou chegar no nosso nível máximo durante o jogo. Tivemos algumas possibilidades até de poder sair na frente do placar ainda no começo da partida. Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil, porque eles têm uma equipe muito bem treinada. Até após a partida, eu fui até o treinador deles, parabenizei, porque realmente se via ali a mão do treinador, tinha um esquema tático muito bem definido, tinha um estilo de jogo muito bacana, ao meu ver, é claro. E isso tudo vai ser um grande jogo agora. Na quarta-feira a gente sabe que a gente tem que estar no nosso melhor nível, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que temos que encontrar uma forma de elevar ainda mais o nosso ritmo. Ainda tem alguns jogadores que para estrear, para entrar no nosso estilo de jogo, isso tudo vai nos elevar como equipe. Esperamos que, diante do nosso torcedor, espero, e já aproveitando a oportunidade, convoco o nosso torcedor que vá à Arena do Leão, que faça uma linda festa, porque a gente necessita. Porque o Fortaleza é isso, é a torcida, jogadores e clube, e cada vez, a todo momento, quando a gente está juntos, esse clube aqui consegue coisas grandes, e é isso que a gente quer na temporada.
Em algum outro momento da tua carreira, tu teve um início de temporada assim, fazendo gols, 7 jogos, 2 gols? Eu sei que a missão, o objetivo do zagueiro não é balançar a rede, mas é bacana quando o zagueiro vai lá na frente e faz o gol, como a gente costuma dizer, o zagueiro não vai ao ataque, é o passeio. O Tite está mostrando isso desses 7 jogos. Cara, eu estou muito feliz assim com esse momento. Já tive algumas temporadas de poder fazer alguns gols. É claro que essa está sendo muito especial para mim. Confesso que estenderam dos meus filhos, que a todo momento eles pedem, papai, por favor, faz um gol, vai para o ataque, faz gol, faz gol. Mas eu sempre falo para eles que a minha primeira função dentro de campo é poder ajudar os meus companheiros a chegar no seu melhor nível. E, consequentemente, eles estando num bom nível, eu vou também subir o meu nível. Então, fico feliz pelos meus companheiros. Espero que esse ano a gente consiga fazer muitos gols, assim como foi a época passada, para a gente conseguir fazer um Fortaleza cada vez mais forte. Anderson Azevedo, futebolês, boa tarde, Tite. O Fortaleza busca o seu segundo tetracampeonato na história, campeonato estadual. E quando começa um campeonato estadual, normalmente aqui no estado a expectativa da finalíssima é do clássico rei entre Fortaleza e Ceará. E a gente sabe que em clássicos é 50% para cada. Com a eliminação do Ceará, aumenta a responsabilidade do Fortaleza em conquistar esse tetracampeonato, na tua opinião? Boa tarde, meu amigo. Eu acho que a nossa responsabilidade, quando você veste uma camisa de um clube do tamanho do Fortaleza, que vem ao longo dos anos aí construindo uma coisa muito bacana dentro não só do futebol nordestino, mas do futebol em termos nacional, já tem uma pressão muito grande, porque você veste uma camisa muito pesada, muito tradicional, e principalmente aqui no futebol regional. Então, quando você começa uma competição, o torcedor espera que o Fortaleza vá sim, afinal, que faça aquilo que vem fazendo ao longo da história. Então, eu acho que isso já traz uma pressão, mas uma pressão positiva. Então, a gente sabe que, como eu já te falei, independente do adversário, independente de quem estiver do outro lado, o Fortaleza tem um jeito de jogar, o Fortaleza sempre busca vencer os seus jogos, sempre busca títulos, que é o que vai ficar na história, o que fica na parede, independente de quem estiver do outro lado, o torcedor vai lembrar que o Fortaleza foi, assim como foi em 21, espero também com muito trabalho e dedicação, em 22 a gente conseguir também grandes conquistas. Qual é o tipo de lição que essa eliminação do Ceará pode trazer para vocês? A gente tem visto também, por exemplo, na Copa do Brasil, que já começou com algumas zebras, exemplo, o Tum-Tum eliminando Volta Redonda, o Azuriz eliminando o Botafogo de Ribeirão Preto. Qual é o tipo de lição que essa competição, quando chega nessa fase eliminatória, ela acende para vocês? Cara, eu acredito que eu vivo do futebol já tem muitos anos assim, vocês também têm uma vivência muito grande de futebol. O futebol é isso, cara, tem essa magia, por quê? Porque independente do valor do investimento CA, CB, CX, o que vale é o dentro de campo, o que vale é aqueles 90 minutos que você tenta ultrapassar o seu limite para conseguir vencer os seus adversários. Então, isso que você busca a todo momento o Vojvoda também nos passa isso. Não pense no adversário, pense em chegar no seu melhor nível. Porque nós chegamos no nosso melhor nível, a gente vai conseguir enfrentar qualquer adversário que possa estar do outro lado. Então, e isso se trata de Copa do Brasil, a gente sempre viu historicamente, a Copa do Brasil sempre tem essas surpresas. E agora aconteceu no estadual. Eu penso no meu Fortaleza, penso estar bem como equipe, e isso vai nos dar a tranquilidade de que estamos fazendo um trabalho para grandes coisas esse ano. Ô Tite, Mário Kempis, sempre um prazer falar com você. Tite, o Vojvoda na coletiva passada reconheceu que entrou com um 3-4-3, mudou um pouco o esquema. Ano passado vocês jogavam um 3-5-2, né, com os dois alas, o Pikachu e o Crispim, os dois lá mais na frente. Queria que você falasse para vocês lá na zaga como é que é essa mudança, se existe alguma diferença, o que é que vocês podem falar sobre isso? Isso melhora, piora para vocês? É óbvio que vocês treinam bastante, mas a visão do zagueiro com 3 atacantes lá diminui, na teoria, alguém para ajudar na defesa, não? Boa tarde, Kempis. Na verdade, Kempis, como a gente vem trabalhando já tem praticamente um ano já com o Vojvoda, a gente tem muitas variações. Se você pegar durante um jogo de 90 minutos, as movimentações que acontecem que de repente, quem olha somente o jogo de futebol, mas não analise, não consiga entender a grandiosidade que é o trabalho do Vojvoda. E quando você para analisar, para observar, tem algumas variações táticas dentro do próprio jogo. Isso é muito trabalhado durante a semana, durante
Dia a dia ele mostra muitos vídeos, ele procura sempre estar corrigindo, procura sempre estar ajustando, e isso nos dá uma certeza que durante o jogo, qualquer situação que venha acontecer, nós vamos estar preparados para encaixar no adversário ou para ter uma variação a um comando dele, e isso nos dá a certeza que vamos sim. Independente de ser 3 atacantes, ser 3 zagueiros, uma linha de 4, uma linha de 5, nós estamos preparados para fazer o que ele pede. Nos últimos dias aconteceram 2 episódios lamentáveis de violência, por sinal, em 2 cidades onde você jogou e jogou muito bem, né? Porto Alegre e Salvador. Muitos culpam os jogadores por ele não ter que não se revoltarem, não fazendo paralisações. Você morou na Turquia, onde lá o fanatismo também é gigante, um dos maiores do planeta. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse assunto, o que é que você pensa? Você acha que vocês é que tem que tomar as providências, é o Estado, são as federações? Cara, eu confesso para você, Kempis, que eu vim durante o trajeto da minha casa até o clube pensando nessa... E alguém teria que me fazer essa pergunta. Porque é muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo enquanto sociedade. Não pode, nos dias de hoje, ainda a gente está passando por situações dessas, que um profissional sai da sua casa para se dedicar, para dar o seu melhor, e às vezes acaba não acontecendo, às vezes você não está num bom dia. E o futebol tem muito disso, porque as pessoas têm que entenderem que o atleta de futebol, atrás dele, também tem uma família, ele também é um ser humano que tem as suas dificuldades, que passa por momentos bons, momentos ruins, porque de repente tem um dia que você não está muito bem. Mas você tem que ir lá, tem que dar o seu melhor. Por quê? Porque tem uma multidão de pessoas que espera aquele momento para ter um pouquinho de alegria. Aí você sai da sua casa para fazer o seu melhor, às vezes as coisas não acabam acontecendo, como foi até com o próprio do ônibus do Grêmio. A partida não tinha nem começado, rapaz. Como é que pode? A partida não tinha nem começado. O ônibus dos atletas foram atacados. Isso é inadmissível. Isso não dá. Do Bahia, da mesma forma, isso é inaceitável. É inaceitável. Hoje, com tanta tecnologia que se tem, as pessoas usam esses telefones, essas coisas, para tantas coisas. Por que não usarem para isso? Para pegar as imagens, para punir as pessoas que cometeram esse ato de vandalismo. Isso é cruel para o nosso futebol. Isso é cruel para a nossa sociedade. Porque o futebol está inserido dentro da sociedade, e o futebol tem um poder de passar uma mensagem tão positiva, e não é isso que está acontecendo nesses últimos dias. Foi no Paraná, foi no Rio Grande do Sul, foi na Bahia. Até quando? Até quando isso? Chega disso, chega, não dá. Não dá para sobreviver, não dá para fazer futebol, não dá para levar alegria para casa das pessoas, sendo que você não tem essa segurança. Eu não sei, o Estado tem que se posicionar, os clubes também têm que se posicionar, nós jogadores também temos que se posicionar, porque não dá para continuar a viver situações como essa. Não dá. Seja de racismo, seja de sei lá, essas situações que aconteceram dentro de campo, da torcida invadir um campo, sendo que todo o campo são cercados por policiais, são cercados por outras autoridades. Tem que ter punição, tem que existir essa punição. Assim foi no ano passado, quando foi no estádio do Grêmio, que a torcida invadiu. A punição tinha que ser mais severa num todo, não estou falando só para o clube, mas no todo. Porque tantas imagens que tiveram aquele dia, como não punir as pessoas? Desculpa me alongar na resposta. Nada, excelente. Obrigado, Tite. Bom, pode fazer mais? Pode? Opa. Só para fazer só para fazer um gancho com o que tu falou, mesmo nesse momento que acontece tanto disso, no ano passado, né, naquele episódio do Clássico, a nossa torcida organizada fez um protesto pacífico aqui, né, no clube, sem vandalismo, sem violência. Então, mesmo diante de todo esse cenário, é possível ter essa atitude. Se tu pudesse até falar um pouco sobre esse teu ponto de vista, porque é muito importante essa pergunta que o Kempis fez, porque isso diz respeito à vida das pessoas, né? Sai do âmbito do futebol, do esporte, e entra numa questão de segurança à vida, que é uma coisa que não devia nem sequer ser uma discussão, mas é tão absurdo que a gente tem que falar sobre isso e se posicionar como você fez agora. Parabéns, inclusive, pela sua atitude, de muita coragem, mas se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Exato, ali vidas foram postas em risco ali. Quando você está com uma
pedra ou você vá para uma agressão física com outra pessoa, você está expondo a vida, está expondo a sua vida, mas está expondo a vida de outro ser humano também. É quase que impensável isso, sabe? É impensável, eu não consigo... Quando eu vi aquelas imagens, eu vi o Fernando, o goleiro do Bahia, Danilo, com aquele ferimento, aquilo, imagina para a família dele, imagina... Cara, eu coloquei meu joelho no chão e agradeci pela vida dele, porque... Como você disse, tem maneiras de você protestar, tem maneiras de você vir, abrir um diálogo, tentar conversar, tentar entender o que está se passando. O torcedor tem todo o direito de cobrar, mas uma cobrança justa como foi do ano passado que a gente aconteceu aqui. Quando teve diálogo, quando teve uma conversa com muito respeito, acima de tudo com muito respeito. Porque nós também somos seres humanos, temos filhos, temos esposa, temos pais, e nós não merecemos passar por essas atitudes como aconteceu com o Bahia, aconteceu com o Grêmio, e espero que as pessoas sejam punidas.